Olá, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa e com a sua família. Eu te convido nesse momento a estarmos aqui nesse tempo de oração, meditação, leitura da palavra, nos Salmos. Nós estamos lendo, meditando e orando todos os Salmos, do Salmo 1 ao Salmo 150, e eu te convido nesse momento a estar junto comigo nessa meditação, oração e leitura. E hoje nós vamos ler o Salmo de número 72. Eu quero que você, se você puder, abra sua Bíblia aí no Salmo 72. Se você não puder, preste muita atenção aqui na nossa leitura, meditação e oração. Salmo 72 diz assim a palavra do Senhor: O Rei justo e o seu reinado eterno é o título aqui na minha Bíblia. Salmo de Salomão. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colunas trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz que cesse de haver, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, e os reis de Sabá e de Sebá, que lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito, ao desvalido e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais que ondulem até os cimos dos montes. Seja sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. O Salmo de número 72, ele tem aqui no título como um Salmo de Salomão, mas muitos duvidam que esse salmo tenha sido escrito realmente pelo rei Salomão, mas como é um salmo que trata de rei, um salmo de reinado, um salmo que trata sobre essa temática e fala sobre o rei, Salomão seria apenas aqui um tema e não necessariamente o autor do Salmo de número 72. Mas, a par disso, eu queria trazer alguns pontos aqui importantes em relação ao Salmo na nossa meditação desse dia. Aqui nos 4 primeiros versículos nós podemos perceber que há aqui um pedido ao Senhor, uma oração, para que o rei seja justo, para que haja justiça no seu julgamento, na sua forma de tratar. E isso aqui se constitui uma lição para nós também, porque, embora isso seja apropriado aos reis, é também apropriado a nós que não temos essa função, digamos assim, de reinado. Mas a palavra de Deus nos orienta a sermos justos, a palavra de Deus nos orienta a andarmos em justiça e em retidão e em santidade, de acordo com a justiça de Deus.
a palavra de Deus fala também que através de Jesus Cristo nós somos justificados, ou seja, tornados justos, não por nossos merecimentos, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, pelos merecimentos de Jesus ali na cruz do Calvário. Além disso, esse salmo ele é conhecido e é tido pelos intérpretes como um salmo messiânico, um salmo que aponta para o Messias, um salmo que aponta para Jesus. E aí nós vemos aqui algumas hipérboles, né, alguns exageros aqui retóricos que obviamente não seriam apropriados a um rei comum, mas somente a um rei dos reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. E, por exemplo, a partir do versículo 5 aqui, nós vemos uma, uma afirmação de que esse rei permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações, ou seja, dá uma certa ideia aqui de permanência, até mesmo de eternidade. E, além disso, no versículo 8, nós podemos ver um domínio também desse rei, que é um domínio que ultrapassa as fronteiras de um reinado comum. Domine ele de mar a mar, até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis, de Seba e de Sabá, ou seja, de lugares distantes. Né? Esses lugares aqui eram lugares considerados distantes naquela época. E todos os reis se prostrem perante ele, ou seja, todas as nações o sirvam. Ou seja, uma clara referência ao Messias, a Jesus, que é o Rei dos Reis, que é o meu rei, que é o seu rei, que é aquele que deve governar as nossas vidas, que é aquele que governa a igreja dele, o povo dele. Nós somos o seu povo, que é aquele que estabeleceu um reino de sacerdotes e nós fazemos parte desse reinado. Nós somos sacerdotes porque nós temos acesso à presença de Deus. Nós temos acesso à sala de serviço da casa do Senhor, da vida de Deus. Portanto, nós somos também, em alguma medida, reis. Ele é o Rei dos Reis. E nós somos, portanto, aqueles que estamos debaixo do seu reinado, do seu guia e da sua direção. E a partir do versículo 12 aqui, nós podemos ver também que esse é um rei que se compadece. E essa é a característica de nosso Senhor Jesus, ele se compadece. Ele olha para o necessitado, para o pobre, com um coração aberto, com um coração de ajuda, com um coração de estender a mão para o auxílio. Veja o versículo 12: porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Aqui mostrando, nesses versículos aqui, que ele é aquele que tem cuidado de todos, que ama a todos, que tem um coração de amor. Aliás, a Bíblia diz que Deus é amor. Portanto, uma clara referência a Jesus, esse salmo. Esse salmo foi escrito por Salomão ou não, por qualquer outro autor, mas com, talvez, sem saber, o autor que estava apontando para o reino futuro de Jesus Cristo, que reina nos dias de hoje. Jesus Cristo é o nosso rei. Se você puder escrever isso aí nos comentários. Jesus Cristo é o nosso rei. Jesus é o meu rei. Jesus é o meu guia. Jesus é o meu mestre. Jesus é o meu pastor. E, portanto, ele traz aqui esses elementos e outros elementos que apontam para esse rei divino, esse rei eterno, esse rei que cuida, esse rei que não é opressor, mas é um rei que ajuda, que está com o coração e com os braços abertos para amar. E subsista para sempre, aqui no versículo 17, o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol, nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado, uma referência a Jesus. E ele encerra o salmo louvando a Deus. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé.
Então, nós lemos aqui um salmo que trata do rei, que trata do reinado, que trata do nosso rei. Jesus Cristo é o nosso rei. Que Jesus Cristo comande a sua vida. Que Jesus Cristo governe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que você não seja alguém que apenas gosta de Jesus, que apenas diz que ama Jesus, mas que você seja alguém que se submeta ao reinado e ao governo de Jesus. Que ele, através de suas palavras, de seus ensinos, de sua obra, possam te incentivar e te estimular a andar como um súdito do reino dele. É um reino invisível, nós não podemos ver ainda, mas já existe esse reino. Ele governa, o reino dele está dentro dos nossos corações. Que você possa se abrir para esse reino, que você possa levar essa mensagem desse reino para outras pessoas também, em nome de Jesus. Te convido nesse momento, então, a falarmos com Deus, a orarmos nesse dia, nessa quinta-feira. Nós estamos aqui na nossa jornada de leitura, meditação e oração. Vamos orar. Pai, nosso Rei, nosso Deus, nós te adoramos nesse dia, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós apresentamos diante de Ti a nossa vida e declaramos que somos Teus súditos, Teus servos, que o Senhor é o nosso Rei, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Guia a nossa vida, controla a nossa vida, governa a nossa vida, que nós possamos abrir espaço para isso, que nós não sejamos, ó Deus e Pai, guiados pelo nosso próprio entendimento, mas que possamos ser guiados pelo Senhor, pelo entendimento do Senhor, pela palavra do Senhor, pela vida, pelo reino do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento eu oro e eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe aqueles que estão orando por cura, que o Senhor possa curar, abençoe aqueles que estão orando por libertação, que o Senhor possa libertar, em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração nesse dia, nessa manhã, nesse momento em que essa pessoa está aqui comungando comigo através dessa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a você por sua audiência, por sua presença virtual. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado de vitórias na presença de Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possível e nós nos vemos amanhã. Que Deus te abençoe.